Olá, bem-vindos ao audiobook da Agropecuária LS. Nos próximos minutos você poderá saber um pouco mais sobre melhoramento genético, do acasalamento à comercialização. Aproveite este conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Melhoramento genético, o cenário atual. O melhoramento genético é uma realidade hoje em dia, apesar do programa existir há muito tempo. Mas apenas nos últimos 10 anos é que o processo de selecionar ou modificar intencionalmente o material genético de um rebanho realmente tomou corpo. Hoje, a maioria dos criadores está efetivamente preocupada com o melhoramento genético de seu gado, em melhorar a régua de DEPs, que são as diferenças esperadas na progenie dos animais. Os criadores querem melhorar a produtividade quanto ao ganho de peso, a produção de leite das fêmeas e são preocupados ainda com o desafio de fêmeas super precoces e em diminuir o intervalo entre gerações. A diminuição dos intervalos entre gerações é um dos fatores mais importantes quando o assunto é melhoramento genético. Esse fato agrega ganhos biológicos maiores. O valor da genética. Genética, de um modo geral, é o princípio básico das pessoas que trabalham com o gado melhorado. É condição básica oferecermos dia após dia uma genética melhorada que irá agregar valor. Outro ponto importante é a busca por reprodutores avaliados. Devemos sempre observar que os animais que possuem uma régua de DEPs mais equilibradas, que são melhoradores, pois eles possuem um valor comercial maior. Todo esse trabalho e cuidado deve ser feito de modo que o rebanho não perca características de conformação, caracterização racial, estrutura de corpo dos animais, perda no aparelho reprodutivo, musculatura e aprumos. O mercado. O mercado atual está extremamente aquecido, tanto para as fêmeas quanto para os reprodutores especificamente. Existe uma busca maior por animais que produzem, não só machos precoces pesados, mas também aqueles machos que vão produzir e que vão deixar na fazenda as fêmeas férteis, funcionais e com boa habilidade materna. Genética na Agropecuária LS. A Agropecuária LS, que é uma fonte fornecedora de genética com uma história que ultrapassa 30 anos, só utiliza touros melhoradores provados, touros escolhidos, identificados dentro das fazendas, com uma boa avaliação genética. Há pelo menos 3 gerações que a LS identifica touros provados e melhoradores no pedigree dos animais. O monitoramento genético do gado da LS está com sinal verde em todas as características: peso, desmama ao ano e sobreano, precocidade sexual, perímetro escrotal, stayability, que é a capacidade produtiva, considerando a permanência da vaca no rebanho e as características de carcaça. Cuidados para a questão de melhoramento genético. O cuidado que todo produtor deve ter na questão do melhoramento genético sempre será em produzir e adquirir animais que tenham uma régua de DEPs equilibrada. Ou seja, o produtor deve ter em mente um animal que vai incrementar em todos os sentidos, como peso, produzir fêmeas com maior habilidade materna, que tenha uma grande procura no mercado, e também aqueles animais que estão relacionados com precocidade.
Devemos nos atentar ainda para obtermos animais que melhoram o perímetro escrotal, principalmente na desmama, e ainda aqueles que vêm com rendimento de carcaça e acabamento. Métodos utilizados para melhoramento genético. Em primeiro lugar, temos que observar a tendência genética do rebanho. Para isso, essa informação é disponibilizada dentro dos programas de melhoramento genético. No caso específico da Agropecuária LS, o trabalho é feito com 2 programas: o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos e a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Quais os desafios para o produtor? O principal desafio é produzir sempre mais, agregar sempre mais, mantendo as características de conformação. Em um leilão, por exemplo, se temos a mesma igualdade de reprodutores em termos de desenvolvimento, em termos de peso e de avaliação, o que irá agregar valor na comercialização, desde que se tenha uma igualdade de avaliação genética e desempenho, é o peso, a circunferência escrotal e a avaliação. É importante também não dissociarmos a avaliação genética do tipo, pois ainda o apelo visual é muito forte. É um grande desafio, não basta ser um bom gado, tem que aparentar ser um bom gado. O que o criador deve observar ao adquirir um touro? O produtor inicialmente deve procurar genética produtiva, animais que tenham uma boa composição de pedigree e que, na medida do possível, possam ter mais de uma geração de touros provados na sua genealogia. Isso dá mais confiabilidade. Procurar rebanhos que façam efetivamente o melhoramento genético, que cumpram as etapas, que definem os grupos de manejo e que façam as interpretações corretas dentro do melhoramento genético, também são pontos a serem considerados. Benefícios. Com o melhoramento genético de seu rebanho, você terá fêmeas mais precoces, mais funcionais em termos de habilidade materna e em termos de possibilidade de longevidade de permanência dessas fêmeas dentro do rebanho. Nos machos, você terá uma precocidade sexual maior e também em termos de acabamento de carcaça. Se você pegar a média das avaliações genéticas oriundas de animais que foram selecionados para exposições, você terá animais que são ganhadores de peso, com boa precocidade sexual, mas que não apresentam a mesma habilidade materna, nem a mesma precocidade em termos de acabamento. O ganho, em geral, é na funcionalidade, na precocidade e na adaptabilidade desses animais no sistema de produção, que, a grosso modo, é no pasto com a suplementação. O manejo na LS. Iniciada a estação de parição, os bezerros ficam aos pés das matrizes. Há uma avaliação na desmama e é levada em consideração o peso, o tipo e a circunferência escrotal. Esses animais são ranqueados de acordo com essas características. Ao sobreano também aplica-se essa mesma avaliação, uma de desmama e uma de sobreano, para que seja identificado os melhores animais dentro do grupo de contemporâneos, para identificar os melhores acasalamentos e as melhores matrizes. Depois da desmama, esses animais vão para o pasto, com suplementação de um proteinado a 0,3% do peso vivo. Esses animais são levados ao confinamento até a idade de preparar os machos para o leilão, o que acontece cerca de 20 meses após a avaliação do sobreano. Também as fêmeas, após a desmama.
são submetidas a esses mesmos manejos e, durante um curto período, elas são encaminhadas para o confinamento com silagem e proteinado como alimentação. Posteriormente, elas são desafiadas precocemente. Onde o produtor deve investir mais esforços e recursos? Os recursos e os esforços do produtor devem ser destinados às ferramentas que possam ajudá-lo a identificar os melhores animais. Ele também precisa trabalhar, participar dos programas de melhoramento genético e adotar as informações apresentadas. Na medida do possível, o produtor deve usar ferramentas como a ultrassonografia de carcaça e também a avaliação genômica. Isso aumenta ainda mais a segurança do criador na escolha dos melhores animais. Você poderá ranquear os touros e oferecer ao mercado de acordo com esse ranking. E, no caso das fêmeas, principalmente aquelas que vão ser doadoras, aquelas que farão parte da reposição do rebanho e aquelas que poderão ser descartadas. O processo de melhoramento genético. Todo o processo começa com a obtenção de informações da herança biológica do rebanho, para saber qual a tendência genética em comparação à média da raça, para que se possa tomar a decisão de quais pontos a atacar naquele ano, em termos de acasalamento, para haver ganho genético. Primeiro deve ser feita a adesão a um programa, como o PMGZ, a NCP e o programa do GenePlus. Depois, a análise das fêmeas, para saber qual norte seu rebanho deve seguir, saber qual a tendência genética, o monitoramento do melhoramento genético e a escolha dos reprodutores adequados para incrementar a genética. Chegamos ao fim desse audiobook. Para mais informações sobre este tema, leia nosso e-book. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.